Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é a nossa aula 7.2, tá? Uma aula de revisão de conteúdos para fortalecer aqueles conhecimentos que você viu na aula passada, tá? E aí, falando ainda em aula passada, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Falando ainda em aula passada, o que nós falamos aí na aula passada? Como funcionou? Primeiro que nós estávamos falando sobre o quê? Movimento retilíneo uniforme, tá? Então essa aula é uma sequência desse conteúdo aí, movimento retilíneo e uniforme, ou seja, aquele movimento que ele está acontecendo em trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, e que a velocidade está sendo constante, né? Uniforme, a velocidade não muda. Então é um assunto ali dentro de movimento retilíneo uniforme, tá? Dentro desse conteúdo, nós falamos o quê? Na aula passada, e aí estamos reforçando aqui, o gráfico da posição pelo tempo. Quando eu vou fazer um gráfico da posição pelo tempo, no movimento retilíneo uniforme, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma linha reta, né? Porque é uma função do primeiro grau. Essa função do primeiro grau, lá no gráfico, naturalmente ela vai dar o quê? Uma linha reta, tudo bem? Vamos na tela. Então assim, eu vou ter um gráfico, professor, posição versus tempo, exatamente. Opa, cadê a canetinha? Aqui, exatamente. Esse gráfico da posição, né? Pelo tempo, vamos colocar aqui D e T. Pode acontecer desse gráfico ser assim, ó, né? Esse caso aí, professor, deu uma linha reta, né? Vamos lá. Deu uma linha reta no gráfico, exatamente, ó. Um gráfico da posição D, distância D e tempo T. Nesse caso, ele vai ser o quê? Progressivo, né? O movimento está no sentido da trajetória, então ele vai ser progressivo. Eu vou ter o ponto de saída do corpo no instante inicial, e aí vai ser uma reta, olha, ó, crescente, né? Do primeiro grau. Mas também pode acontecer de você ter um gráfico que essa reta está decrescente. Vamos lá, pessoal? Manda na tela. Tá? Pode acontecer também desse gráfico ficar assim, ó. Vamos apagar isso aqui. Aí, ó, maravilha, ó. Pode acontecer da reta ficar assim, ó. Vai embora, né? Caiu a reta. Nesse caso aí, também é um movimento retilíneo e uniforme. Só que o que está mudando é o valor da velocidade, o sinal da velocidade, né? Então aqui vai ser um movimento retrógrado, né? Porque a velocidade e o sentido da trajetória são opostos. Mas perceba que em ambos os casos, você vai ter uma representação com uma função do primeiro grau. Ou seja, linear do primeiro grau, tá? Agora, se ela vai estar subindo, reta subindo, ou reta descendo, vai estar, o significado disso estará no sinal da velocidade, tá? Velocidade positiva, aí você vai ter uma reta crescente, negativa, decrescente. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, retrógrado, tá? Então guarda bem essas informações, pessoal. E aí falamos também, olha só, sobre o conceito de posição e trajetória. Então, posição, pessoal, posição vai ser o quê? Exatamente a palavra é essa, né? É onde o ponto se localiza a partir de um referencial, né? Então, o corpo está no 30 metros. Tá, mas 30 metros a partir de onde? Então, você tem que estabelecer um referencial, né? A partir de um referencial, você consegue dizer qual é a trajetória desse corpo, tá? Aí, professor, posição e deslocamento são a mesma coisa? E a resposta é não, tá? Cuidado. Posição é onde ele se localiza a partir de um referencial. E deslocamento já é a diferença de posições. Então ele estava lá no 20 metros. Ele foi para o 40. Então deslocamento, 40 menos 20. Deslocamento é isso. É uma subtração, né? Final menos inicial. E posição é uma coisinha diferente. Agora, tudo que ele ocupa ali, as posições, é a trajetória dele que tem que estar orientada. Essa orientação da trajetória, né, vai dizer o sentido crescente dela e qual a origem que está sendo adotada. Vamos seguindo, pessoal? Olha só. Falamos aí, vamos apagar isso aqui, manda na tela. Vamos apagar esse quadro aqui. Cadê? Apaga aqui. Pronto. Pronto.
e a nossa canetinha. Falamos também aqui sobre velocidade instantânea. Essa velocidade instantânea é aquela situação onde a velocidade não é uniforme, tá? Ah, não, professor? Não, porque se a velocidade está mudando com o passar do tempo, não é mais uma velocidade uniforme, é um movimento variado, a velocidade está mudando. E se isso aí acontecer, nós temos como fazer uma aproximação, né? Uma aproximação para achar a velocidade mais próxima naquele ponto, naquele instante. E nesse caso vai ser o quê? A variação da distância no intervalo de tempo. Mas isso aí só funciona se eu considerar um tempo muito pequeno, um intervalo de tempo muito pequeno, aí eu consigo chegar na minha velocidade instantânea. E falamos também sobre a determinação gráfica da velocidade instantânea. A determinação gráfica da velocidade instantânea era a partir de um conceito lá da matemática, né, chamada tangente. Tangente, olha a palavra, tangente. E ela vai ser o quê? Ah, você imagina um triângulo, né? A tangente vai ser o quê? Aí você pega, levanta o braço aí, a tangente vai ser o quê? É você pegar um triângulo, visualiza um triângulo aí no seu braço. Aí você vai ter o cateto oposto, né? Sobre o cateto adjacente. Então, colocando cateto oposto sobre cateto adjacente, vai dar a sua tangente. Fazendo isso no ponto, naquele ponto no gráfico de D em função do tempo, você consegue achar a sua velocidade instantânea. Então essa vai ser uma técnica de aproximação para a velocidade instantânea. Tudo bem, pessoal? E aí está a equação, ó. Velocidade vai ser uma aproximação da sua tangente desse ângulo. Então vai ser obtida como? Pelo deslocamento, né, em função do tempo. Tudo bem, pessoal? Então eu vou dar um tempinho agora. Ó, vou dar um tempinho agora para você fazer as questões, tá? Você vai tentar fazer essas questões aí com vontade e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Vamos lá. Eu espero que você tenha tentado, conseguiu fazer. Será que tá certo? Tem certeza? Vamos lá, colocar em prática aí, resolver, corrigir juntos. Primeira questão. Questão 01. O gráfico a seguir indica as posições de um móvel durante 5 horas de movimento. Letra A. Qual a posição desse móvel no início do movimento, isto é, para t igual a 0? E aí, olha só, olhando para o gráfico, fica fácil aí, bem interessante, né? Ó, olhando para o gráfico, pessoal, para t igual a 0, olha aí, ó, para t igual a 0, onde é que ele está localizado aí? Qual é a posição dele? Fala aí junto comigo aí, quanto? Já sabe, não? Para t igual a 0, pessoal, o que vai acontecer? Ó, a posição aqui, ó. 30 quilômetros. Então, a posição inicial dele, no instante t igual a 0, 30 quilômetros. Está exatamente aqui, ó. É um ponto que está sobre esse eixo aqui, tá vendo? Beleza, pessoal? Vamos lá, letra B. Na letra B, qual a posição desse móvel no instante 3 horas? Aí você tem que olhar o gráfico com calma, né? Lembra que na vertical é a distância, na vertical é a distância e na horizontal é o tempo. Então, como ele está falando aqui no tempo 3 horas, você vai olhar aqui, ó, 3 horas, né? Então, qual é a posição dele aqui? 3 horas ele vai estar onde? 3 aqui, tá? 3 horas ele vai estar onde? Posição 50 quilômetros, tá? Então, no instante aqui, 3 horas, posição 50 quilômetros. Qual a posição do móvel no final do movimento? Ou seja, em 5 horas. Aí você vai olhar no gráfico, o instante 5, ó, 5 horas, ele vai estar onde? Estará onde? Olha aqui, está apontando para onde? Para a origem. Então, a posição dele, 0 quilômetros. Tudo bem? Vamos à próxima questão, questão 2. O gráfico da velocidade em função do tempo de um ciclista que se move ao longo de uma pista retilínea é mostrado a seguir. Qual a velocidade do ciclista no instante 4 segundos?
Então aí você tem que analisar, né? No instante 4 segundos. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, 4 aqui, segundos, ele vai estar onde? Ele vai estar onde aqui? 12, né? Então no instante 4 ele vai estar em 12, então vai ser o quê? 12, tá? 12 metros por segundo. Questão 3. A posição de um ponto varia no tempo conforme a tabela. Então nessa tabela aqui, você tem que olhar com cuidado aqui, ó. No instante t igual a 0, a distância aqui é 4, a posição é 4. No instante 1 segundo, a posição é 8. No instante 2 segundos é 12 e assim vai, né? Tem uma sequência. Aí ele fala assim, a equação horária desse movimento é... Então você vai descobrir a equação horária a partir dos dados da tabela. Neste caso, vamos lá. Para o instante t igual a 0, o d0, ou seja, a posição inicial, é 4, tá? Então, como o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Podemos notar pela tabela que a cada 1 segundo a distância varia 4 metros. Portanto, a velocidade vai ser o quê? 4 metros por segundo, tá? Então aí você pode perceber a partir de quaisquer dois pontos, né? 8 menos 4, aqui 1 menos 0, né? Então você vai ter o quê? 4 dividido para 1, 4 metros por segundo, tá? Quaisquer dois pontos que você pegar, ele vai te dar essa velocidade constante. Ok, então a equação horária da posição. Dessa equação horária da posição, você vai escrever assim, né? Vamos apagar isso aqui. Dessa equação horária da posição, você vai ter assim, D0, posição inicial, é quem? 4. Velocidade vai ser quanto? A gente acabou de mostrar que a velocidade deu quanto? 4 também, né? Então, D0 mais 4VT. Então, 4, posição inicial, mais 4T. Nesse caso, pessoal, obtemos aqui a letra A, tá? Então, função horária D igual a 4 mais 4T. Significa o seguinte, que aqui é a posição inicial 4 e que se eu quiser saber qualquer outra posição, né, a partir dessa função horária, basta que eu modifique o valor do tempo, né? Modificando o valor do tempo nessa equação, eu consigo descobrir as posições sucessivas aí desse ponto, desse móvel em cada ponto diferente, né? Dando sequência. Questão 4, pessoal. O gráfico abaixo representa a posição de um carro contada a partir do marco zero da estrada, em função do tempo. Qual a velocidade desenvolvida pelo carro nessa primeira hora de viagem? Então, novamente, uma questão de gráfico que requer interpretação, né? Interpretação é tudo nessas questões de gráfico. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Primeira coisa que tu tem que se atentar numa questão de gráfico é o eixo vertical. O eixo vertical, ele é o quê? Ele é posição. Ele está sendo medido em quê? Em quilômetros. O eixo horizontal, ele é o quê? Ele é um eixo tempo. Está medido em quê? Em horas. Então beleza, professor. Cada coordenada vertical é a posição, em quilômetros. Cada coordenada horizontal vai ser o tempo, em horas, tá bom? Então, sabendo disso, deixando claro isso, você vai analisar aqui, ó. Inicialmente ele está aqui, ó, nesse ponto. Nesse ponto, D vale quanto? 70. E o tempo vale quanto? Vale 0. Significa que T é igual a 0 e o D é igual a 70, tá? Aí ele fala o quê? Qual a velocidade na primeira hora da viagem? Então você vai olhar aqui, ó. Tá em 0, vai para 1, né? 1 hora de viagem. Aí você olha aqui, ó. 1 hora de viagem, aí vai subindo, ó. 1 hora de viagem, ele parou onde? Parou no 100. Aí você fala, entendi. Então ele estava no 70, deu 1 hora de viagem, ele foi para 100. Aí quer saber a velocidade, ok? Vamos nessa então. Fazendo essa interpretação, né? Fica assim. Fazendo a interpretação fica assim. Vamos utilizar a equação da velocidade média. Ou seja, velocidade média é igual à sua variação da posição, também chamada de deslocamento, dividido pela variação do tempo. Nesse caso, vai ser o quê? Posição final menos posição inicial. Então vai ser quanto? 100, posição final, menos 70. Ó, 100 menos 70, né? Então aí você vai ter o quê? Um deslocamento foi de 30 km. Beleza. Agora, olhando para o tempo, né? Como ele fala
1 hora, primeira hora de viagem, então tempo final 1 hora, tempo inicial 0, então 1 menos 0. Vai te dar o quê? Um intervalo de tempo de 1 hora. E nesse caso, a sua velocidade média, né, utilizando essa equação, ficou o quê? 30 dividido para 1 vai te dar 30 quilômetros por hora, tá? Aí você olha essa questão assim, aí você pensa, tá, professor, mas e o restante do gráfico? Eu não vou utilizar? Não, não vai utilizar. Isso é interessante, né? Exatamente. Porque a questão é muito específica. E essa parte aqui do gráfico? Não, você não vai utilizar. E essa outra parte aqui? Também não vai utilizar. Por quê? Porque a pergunta é muito específica. A pergunta foi assim, ó, qual é a velocidade média na primeira hora da viagem? Então, olhando bem para o gráfico aqui, interpretando, ele só está perguntando sobre esse trecho aqui, ó, primeira hora de viagem. Agora, o que aconteceu aqui da primeira para a segunda, da segunda para a quarta hora de viagem, ele não está perguntando e, óbvio, você não vai calcular isso aí, tá? Então, por isso que você não pode pegar uma questão e ir direto no gráfico sair calculando os trechos, não. Ainda mais se o tempo for um fator importante. Você vai no comando da pergunta, vê o que de fato ele está perguntando e vai em cima, né? Certeiro no gráfico, em cima do que ele quer saber. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Se liga no Enem, ó, se liga no Enem, questão Enem. Questão 5. 2 ciclistas, A e B, movimentam-se sobre uma mesma pista retilínea e plana, né? Conforme está descrito pelas retas no gráfico a seguir. Novamente uma questão de gráfico, novamente uma questão de gráfico. Questão de gráfico é uma maravilha, né? Vamos lá. Questão de gráfico é uma maravilha, né? Aí o gráfico, ó, aqui está em 0, né? Esse cara aqui está saindo do 0. Ó, o ciclista A está saindo do 0, hein? E o ciclista B está saindo do 60, tá vendo? Tá na vantagem, né? Pô, ele saiu na frente, é verdade, ele saiu na frente, ó. Saiu no 60. E esse aqui partiu do 0, ou seja, eles estão ambos pedalando. Mas um está partindo da origem, o outro está partindo da posição 60, tá? E aí aqui é o tempo, tá, pessoal? Só lembrando que aqui, ó, verticalmente é a posição, tá em metros, e o tempo, ele tá em segundos, tá? Aí você percebeu o seguinte aqui, ó, que o ciclista que tá no 0, que estava na desvantagem, ele pedalou, 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 quando chegou bem aqui, ó o que aconteceu. Eita, uma reta tocou na outra, né? Pois é. Esse encontro das retas indica exatamente a posição e o tempo onde eles se encontraram, tá? Ou seja, o ciclista que estava atrás pedalou mais rápido e acabou alcançando o ciclista que estava na frente. E a partir daqui perceba que o ciclista A está na frente, ele ultrapassou, né? Então vamos seguindo, pessoal. Vamos lá. Analise a alternativa correta em relação à interpretação do gráfico anterior. Os ciclistas se deslocam em movimento uniforme. Letra B. Os 2 ciclistas nunca se encontram durante o trajeto. Letra C. A velocidade do ciclista B é maior do que a velocidade do ciclista A. Letra D. A velocidade do ciclista A é menor do que a velocidade do ciclista B. E ambos se deslocam em movimento uniformemente acelerado. Então, essa aí está fácil, né, pessoal? Aqui, ó. Os ciclistas se deslocam em movimento uniforme. Isso aí pode ser definido porque tanto A quanto B estão representados por uma reta, né? Uma reta, retilíneo. Então, como eu tenho uma reta, é um movimento retilíneo e uniforme. Tá aí a dica. Na letra B, os ciclistas nunca se encontram. Mentira! Aqui, ó. Eles acabaram de se encontrar nesse ponto. Ah, a velocidade do ciclista B é maior. Não, pessoal. O ciclista B, ele foi ultrapassado. Então não tem como a velocidade dele ser maior. A velocidade do ciclista A é menor. Também é mentira, não está certo isso. Porque se fosse menor, o ciclista A não conseguiria ultrapassar B. E ambos se deslocam em movimento uniformemente acelerado. Bom, esse aí também não está correto, porque se trata de movimento uniforme, tem uma linha reta aqui. Se ele fosse acelerado, haveria uma aceleração, haveria uma mudança de velocidade e a posição nesse gráfico já seria uma parábola, né? Não seria uma linha reta, tá? Tudo bem, pessoal?
Então olha aí, ó, você vai ter um material complementar para assistir aqui, ó, análise gráfica da velocidade instantânea, tudo bem? Você vai assistir esse vídeo, é isso. E olha só, vem aqui comigo. Olha só, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tudo bem? E até a próxima. Tchau, tchau!